Já estamos de volta agora para falar sobre política. Quem mais entende desses bastidores está sempre aqui comigo. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, estou procurando entender e estou procurando compreender, porque às vezes você entende e não compreende, né? É verdade. Você falando aqui sobre hidratação, eu vi a matéria aí agora, Bruna, Diego e tal, e ali Marcelo Mendes, Robson, Sinaldo, todo mundo dizendo que a melhor hidratação é com aquele suco de cevada, lúpulo, entendeu? Geladinho. Eita. E nesse fim de ano, hein? Rapaz, mas não hidrata não, viu, gente? Vocês falando aqui agora, a Anchieta falando sobre essa história dos pipeios, a moça mandou uma mensagem para cá lá de Gado Bravo, e eu lembrando de ACM. Lembra de ACM, o velho ACM, Antônio Carlos Magalhães, da Bahia? Sim. Eu nunca concordei com os métodos de ACM na política, como não concordo, por exemplo, com os métodos de Renan Calheiros. Mas eu duvidava uma coisa dessa acontecer na Bahia de ACM, faltar água, carro-pipa. Ele ia em Brasília, virava aquela cidade de cabeça para baixo. Batia em tudo que era ministério, esculhambaria, com a permissão do tempo. Tudo que fosse autoridade, mas chegaria água no outro dia. Dá murro na mesa, né? Ele dava murro na mesa, né? Ele dava murro na mesa. Na tribuna do Senado deu muitas vezes murro. Eu lembro que quando a indústria Ford veio se instalar no Brasil, ele disse, é na Bahia. E tinha uns 10 estados oferecendo isenção fiscal. É na Bahia, ou em lugar nenhum. E foi na Bahia. Mas hoje a sistemática é outra, o jeito de fazer política é outro. Muitos políticos ficam dando risada o dia todo nas redes sociais, tudo bonito. Verbas e mais verbas, milhões de verbas nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, não chega nada. E nem resolvem a situação, né? Porque falta água para o pessoal beber. É brincadeira, né? Não existe um negócio desse. É coisa inadmissível. É imperdoável. É imperdoável. Pois bem, como imperdoável também é uma situação daquelas vividas pela deputada Carla Zambelli. Você lembra? Nós temos uma imagem dela correndo na Paulista de arma em punho. Pronto. Agora foi a vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora Araújo, que pediu ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que ela é parlamentar, tem foro privilegiado, a apreensão da arma, das munições e suspensão do seu porte de arma. Sabe quem vai resolver isso? Sim. O ministro predileto de Reginaldo Bastos, Gilmar Mendes. Eita! Está nas mãos do doutor Gilmar. Quer se desarmar, fale com o doutor Gilmar. Ninguém sabe qual será a decisão. Gilmar, ele gosta muito de soltar, eu sei que ele gosta muito de soltar. Pode sair a qualquer momento. Sabe como o ministro Gilmar, com todo respeito, a gente brinca aqui porque as situações são hilárias em determinados momentos. Mas o doutor Gilmar Mendes é conhecido em Brasília como El Libertador. Ou Libertador em espanhol, né? Libertadores da América, não tem a taça, né? Então, ele é conhecido como o Libertador, lá em Brasília. Teve um pastor que foi preso, você soube? Pastor Fabiano Oliveira. Cadê a imagem dele, pessoal? Esse pastor estava acampado em frente a um batalhão do Exército, lá no Espírito Santo, 38º Batalhão de Infantaria, reunindo simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, fazendo discurso e tal. Alexandre de Moraes mandou buscá-lo. E o pessoal levou ontem e trancou. Silenciou, disse que ele estava passando dos limites, ofendendo ministros, ameaçando autoridades da República, no que Alexandre de Moraes considera atos antidemocráticos. Segundo ele, fere a Constituição, né? Foi para a jaula. Serginho está em casa. Sérgio Cabral, Serginho? Filho. Serginho, porque o pai dele é Sérgio Cabral. Sim. Eu conheci o pai dele de velhos carnavais. Aí tem uma imagem dele ao chegar ontem no apartamento lá em Copacabana. Esse é o filho dele, Marco Antônio Cabral. E beijando o pai, você vê que a árvore de Natal já estava instalada, festa no apartamento. Esse apartamento fica lá pertinho do Forte de Copacabana, quem conhece o Rio sabe, lá na parte final de Copacabana é uma área administrada pelo Exército Brasileiro. Então, segurança não falta. Mas a família anunciou que Sérgio Cabral vai se mudar com a família para o apartamento lá do Leblon, onde ele foi preso. Sim. Porque esse apartamento aí tem cerca de 80 metros quadrados, é pequeno, mas o outro lá tem 400 metros quadrados. Eita! E está alugado, o contrato termina agora em janeiro. Foi a mãe dele, senhora Magali Cabral, que fez esse anúncio ontem. E com autorização da Justiça, naturalmente, a família vai se mudar para o Leblon, que é outro bairro de altíssimo padrão da cidade maravilhosa. Altíssimo nível. Serginho ficou cerca de 2.200 dias na prisão, 6 anos, uma preventiva que não tinha mais razão de ser. E para a gente explicar tecnicamente à luz do direito, para você entender, é claro que muita gente no Brasil está revoltada com essa sua... Não é libertação.
é a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Ele vai continuar com a... Continua com a tornozeleira, cumprindo algumas restrições, né? E tudo isso está acontecendo. Mas o homem estava em prisão preventiva sem que houvesse trânsito em julgado das suas condenações e sem que os seus recursos tivessem sido julgados pela Justiça. Por que não foram? Tem que perguntar aos magistrados. Não dá para ficar em prisão preventiva ad eterno, pelo resto da vida. Mas ele está em casa, está tranquilo, está com a sua família. E dizem que tem muito carvão guardado. Eu não sei se tem ou não, mas quem mora onde ele mora, né, deve ser abonado. Pobrezinho que não pobrezinho aqui, ele não é de jeito nenhum. A Câmara dos Deputados deve votar hoje, lá por volta das 4 horas da tarde, a famosa PEC do estouro. Já esvaziada, depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, que já autorizou Lula a gastar sem o aval do Congresso Nacional. E essas articulações acontecem desde ontem. Agora de manhã, Fernando Haddad estava reunido com Lula, no hotel em Brasília, o futuro ministro da Fazenda com o presidente eleito. E há pouco, há cerca de meia hora, Fernando Haddad saiu do hotel e foi se encontrar com Arthur Lira na casa do presidente da Câmara para tentar resolver essa situação. Porque o pessoal quer mais dinheiro, né? Quanto mais dinheiro, melhor. E você sabe que nessas PECs, nós que estamos acostumados a fazer essa cobertura, nessas PECs, às vezes é o seguinte, é como se fosse um tubo de PVC. Imagine você aí em casa, um cano de PVC. Entra uma bicicleta e pode sair um camelo lá na frente, né? Ou entra uma bicicleta e pode sair um elefante, porque eles jogam jabutis nas PECs. E acabam botando ali muita coisa que às vezes a turma vota e nem sabe. Nem sabe que aquilo está embutido. Famoso jabutis. Hoje é o último dia para que as empresas privadas paguem a segunda parcela do 13º salário. A maior parte dela já pagou. Aqui em Campina Grande, hoje, o prefeito Bruno Cunha Lima está pagando o 13º integral. O governo do estado já cumpriu essa obrigação. É apenas um lembrete para os trabalhadores, porque, como disse o doutor Arlindo Almeida daqui a pouco, infelizmente, tem aqueles patrões que não gostam muito de pagar e tem empresas que estão em situação financeira difícil, complicada também. Diplomação ontem em João Pessoa, né? Muito prestigiada, muita gente fazendo foto, filmando. O deputado Romero Rodrigues não foi e justificou, porque a irmã dele faleceu recentemente. Romero ainda está muito abalado e passou procuração para o ex-procurador-geral do seu governo, José Maris, que foi lá receber. E Aguinaldo Ribeiro não foi porque tinha compromisso em Brasília, mas a gente sabe que o deputado Aguinaldo estava meio chateado com aquela história de rejeição das contas de campanha dele, que é uma coisa fácil de resolver, porque às vezes é um erro técnico de um assessor, de um contador, mas de certa forma chateia, né? É verdade. Ele não foi, alguém recebeu por ele também. Aliás, a irmã dele, senadora Daniela, estava lá. O Lucas Ribeiro, sobrinho dele, que recebeu o diploma de vice-governador, foi uma festa da democracia e é o último ato da justiça eleitoral antes da posse das pessoas que foram eleitas. Dito isto, o governador João Azevedo, que também recebeu seu diploma ontem, revelou para a imprensa que vai haver modificações, é um novo ciclo, ajustes, mudanças, para que a máquina fique azeitada, como dizia o saudoso tribuno Vital do Rego, para o seu segundo mandato, que começa agora em janeiro. Às vezes as pessoas... É um governo reeleito, é um novo mandato. É um novo mandato. As pessoas e aí é a hora de você fazer a filtragem, né? Quem participou da campanha como deveria, quem trabalhou, quem rendeu aquilo que o chefe esperava, quem fez corpo mole, é a hora de você fazer as mudanças e os ajustes. Boca maldita de hoje, calçadão da Cardoso Vieira, ponto eletrônico no celular, no aplicativo, pode ser interpretado como invasão de privacidade. Rapaz. Isso veio à tona hoje por conta de uma medida que foi adotada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande para que os servidores da Secretaria de Saúde agora assinem o ponto, vamos usar essa expressão, eletronicamente, não naquele relógio que tem em todas as empresas e aqui na televisão tem também, isso é uma coisa normal, costumeira, mas sim no aplicativo de celular. E alguns servidores da saúde estão interpretando como se fosse alguma coisa para rastrear onde é que as pessoas estão durante o dia. Mas aí o secretário Gilney Porto já deu entrevistas hoje, por exemplo, e disse, olha, nós queremos saber se o servidor está batendo o ponto na repartição. Porque muita gente ia lá, botava o dedinho no relógio, e ia embora, passava o dia voando por aí. Só voltava na hora de bater o ponto novamente no encerramento do expediente. Então a prefeitura está tomando suas medidas e a tecnologia existe para essas coisas. E ela, quando ela é parceira para beneficiar para o bem, da população... Se tem alguém relapso, vai achar ruim. Quem
quem trabalha corriqueiramente não vai E reclamar. eu vou dizer, viu, Paulo, muitas empresas já têm o aplicativo é já verdade, funcionando. é E isso eu acho que isso é o caminho, futuramente vai ser assim. Olha, já teve caso no Brasil, e nós vimos isso, aqui mesmo a Rede Cultura mostrou, o sujeito que fez um dedinho de silicone com a sua impressão digital, aí ele dava ao coleguinha, o coleguinha ia lá com aquele dedinho de plástico de silicone e pá, passava o ponto, como se ele estivesse presente na repartição. Você sabe que o Brasil é a terra dos espertos. É cheio de artistas. Cheio de artistas. Bandido não tem mais. É isso, Anchieta. Valeu, Paulo. Até amanhã, então, amanhã. né? É isso aí, Paulo. Muito obrigado. Chegou a hora de acompanhar as novidades agora lá dos bastidores de Brasília com Napoleão de Castro.